pegar meu café, porque eu não dormi quase nada essa noite, então eu tô releva em besteiras. Então, humanos mudam-se para uma área, multiplicam-se mais e mais até consumirem todos os recursos naturais. A única maneira de sobreviver é se instalar em outra área. Existe outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão: o vírus. Humanos são uma doença, um câncer para esse planeta. Você, assim como eu, provavelmente conhece esse diálogo. Ele é do agente Smith com o Morpheus no primeiro filme do Matrix, quando o Morpheus é refém dos agentes naquele prédio lá. Usando a argumentação do agente Smith como base, a gente pode levar isso para uma discussão que não seja apenas inteligência artificial escravizando a humanidade. A gente pode pirar um pouquinho mais do que ficção científica. O ser humano ele é um animal. De acordo com a classificação taxonômica, o ser humano pertence ao reino animal. Sabendo disso, nós podemos dizer que o ser humano é um animal que não está em perfeita harmonia com o meio em que vive. Isso é um fato. Basicamente é como se o ser humano não tivesse sido gerado pelo planeta, como se a gente tivesse sido inserido aqui e se adaptado por questões de sobrevivência, porque dizer que o ser humano não tem uma capacidade evolutiva boa, se bem que a gente não tem hoje predadores naturais, né? Talvez o ser humano só foi inteligente ao longo do... Não é por aí que eu quero entrar. Então, o ser humano então, inserido no planeta, adaptando-se à sua realidade, tornando então o planeta Terra um hospedeiro habitável. Então a gente chega no ponto central dessa conversa, que é: se fomos inseridos aqui, de onde nós viemos? O ser humano ele sempre olhou para o universo e pensou: será que nós estamos realmente sozinhos? Será que existe vida inteligente em outros planetas? Como funciona esse fluxo migratório? Isso pode ser resíduo de uma partida muito esquecida, como se estivesse escrito no DNA do ser humano essa característica de viajante do espaço. A coisa começa a piorar quando eu fico sem dormir, então só no café. Por exemplo, o antigo hospedeiro começou a ficar inabitável. Um planetinha X. Começou a ficar inabitável, recursos naturais começaram a se esgotar, a raça humana começou a se multiplicar e aconteceu que não dava mais. Ou eles migravam ou aquele planeta se tornava inabitável. Tendo então a continuidade da espécie no planeta comprometida, ou seja, essa chance de continuar vivo se comprometeu, possuindo então tecnologia para tal, se dá início então a um processo migratório. Por quê? O teu hospedeiro atual não está oferecendo condições para abrigar a reprodução e continuidade da vida. Então você precisa migrar. Basicamente seria esse o pensamento para iniciar um fluxo migratório, que é basicamente o que a gente faz com a Terra, né? Levando em consideração muitos imprevistos que possam ter acontecido durante essa viagem e durante esse processo migratório, essa realidade de viajante do espaço ela passa de realidade para a lenda de deuses vindo das estrelas. O que explicaria culturas antigas, símbolos, hieróglifos, artefatos encontrados em escavações, construções de séculos e séculos atrás que hoje, com todo o avanço tecnológico, a gente não consegue reproduzir, pelo menos não com a mesma maestria. Esse DNA de viajante do espaço estaria então inserido e latente dentro da própria raça humana, como se fosse uma característica do ser humano esse comportamento. Tanto a parte boa quanto a parte ruim. E cortando para hoje, caminhando para um esgotamento dos recursos naturais, a degradação da biodiversidade do planeta, a superpopulação já da raça humana, a gente olha para, por exemplo, empresas como
a gente olha hoje para instituições como NASA, enfim, e entre outras situações, o Elon Musk também, de procura de planetas na zona habitável e construção de tecnologia para que esse fluxo migratório fosse possível. Ou seja, estaríamos novamente em um fluxo migratório para outro planeta, porque o nosso hospedeiro atual se tornou inabitável. Corrigindo, nós tornamos o nosso hospedeiro atual inabitável. Então, tomando essa linha de raciocínio toda como verdade, nós faríamos o fluxo migratório, chegaríamos em outro planeta, repetiríamos as mesmas situações, esgotaríamos mais um planeta. Porque é aquele negócio. Tem uma frase da Rita Von Hunt que eu gosto muito, que ela disse: depois que o planeta acabar com a gente, ele se recupera numa boa. Entendeu? O ser humano é uma passagem. O planeta, ele vai continuar. Mesmo que um completo deserto. Mas ele continua. Pelo menos é aquele negócio. Ele te matou. Mas eu concordo com ela plenamente. Acredito que o planeta se recupere numa boa sem a gente. Mas, puxando lá pra história do Agente Smith de novo. É que eu assisti Matrix esse dia, eu fiquei com isso na cabeça. Voltando então pra história do Agente Smith. Seria essa a essência do ser humano? Uma doença planetária que se reproduz sem controle, sem respeito e sem consciência de que fazemos parte de um meio. Não estamos inseridos em um meio de qualquer jeito, a ponto de deixar as coisas acontecerem e a gente, cada vez mais cedo, nós esgotamos os recursos, cada vez mais cedo as coisas vão acontecendo dessa forma e uma parcela relativamente pequena entende, outra não. A gente devia estar nessa hora da evolução, a gente devia estar discutindo como que a gente vai salvar o planeta. A gente está querendo discutir se a gente autoriza fulaninho, o Joãozinho, namorar com o Pedrinho, entendeu? Se é aceitável por Deus ou não a Joana se chamar Joana, sendo que quando ela nasceu não era essa designação que ela recebeu. Então, tem tanta coisa mais importante que a gente precisava tratar e a gente ainda se preocupa com a forma como o outro vive a vida dele, porque enquanto eu não calçar o sapato do outro, eu não sei nada sobre ele. Como ele se identifica, como ele nasceu, a história que ele viveu. E ao invés da gente tentar mudar a essência do outro, sim, porque em pleno 2021, se você acha que isso é escolha de alguém, a gente vai ter que voltar muito nessa conversa ainda, e realmente não é essa a questão. Mas tá na hora da gente ver o que a gente precisa fazer pro coletivo. E quando eu digo coletivo, eu não digo só eu, você, ou aqueles que são iguais a gente. Eu digo entre eu, você, a fauna, a flora, o resto do planeta, as pessoas que são semelhantes a nós e aquelas que são muito diferentes de nós. Porque falar e lutar de igual para igual é muito fácil. Agora, quando você precisa se pôr no lugar de ouvinte e não de protagonista da história, é realmente bem complicado. Deixar o ego de lado e ouvir, não, realmente eu posso estar errado. Ou estou me baseando em uma pataquada escrita, enfim, não vou entrar nessa linha também. Pelo menos não agora, mas eu tenho um roteiro pronto sobre isso. Mas é isso. Mas essa, claro, é a minha opinião sobre uma coisa que me surgiu na cabeça depois que eu assisti o filme. Como eu falei, eu tô
Eu dormi pouco, então eu tenho... A minha cabeça ela fica pensando assim. Mas... é isso. Eu quero saber a tua opinião. Escreve aqui embaixo. Meu nome é Anderson Santi e essa é a Ilha dos Pensamentos.